E o tema proposto, que foi proposto pela organização do evento, é um tema em que eu pretendo apresentar-lhes uma posição em que eu talvez seja minoritário. E depois de ter sofrido tanto bullying, literalmente, por adotar posições que permanecem, algumas delas ainda minoritárias, eu lembro sempre da professora Maria Helena Diniz, que foi a minha orientadora de mestrado, e que em algumas posições ela se manteve minoritária e sempre me dizia: nunca tenha medo de ficar sozinho, contanto que tenha fundamentos e que acredite neles. Bravo! Bom, e eu lembro também que o IBDFAN é pioneiro em algumas posições que foram inicialmente minoritárias. Basta citar a questão do casamento homoafetivo, que quando a Maria Berenice começou a proferir as primeiras decisões no Brasil, autorizando o casamento, ninguém tinha coragem de defender o casamento propriamente dito entre pessoas do mesmo sexo. Defendíamos a possibilidade de parcerias, outras união estável, mas casamento, nem o Luiz Paulo Vieira, que falou tão bem ontem, nem ele defendia, naquela época, a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Casamento veio com a resolução do 75 do CNJ, quando ninguém esperava. De uma hora para outra, nós tivemos a permissão do casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Então, o IBDFAN é pioneiro em posições de vanguarda que se iniciaram minoritárias e que hoje fazem parte da realidade, que hoje estão postas no nosso dia a dia como se sempre tivessem estado ali, como se nunca houvesse tido um debate tão ferrenho e tão contundente em cima desses temas. Então, esse tema proposto para essa nossa exposição de agora é um desses temas. Eu proponho, portanto, uma releitura dos pactos sucessórios no Brasil. E vamos começar só lembrando do que nós estamos falando. Qual é o conceito, portanto, de pactos sucessórios? Nós estamos falando de todo e qualquer contrato ou convenção que tenha por objeto a sucessão de um ou de ambos os contratantes, ou ainda qualquer contrato que tenha por objeto herança de uma pessoa viva. E nós podemos diferenciar aqui, quando a gente fala em todo e qualquer contrato, 3 tipos de pactos sucessórios, que o artigo 2028 do Código Civil Português, quando define a chamada sucessão contratual, traz de forma muito didática. Então, quais são os 3 tipos de pactos sucessórios? Primeiro, os pactos chamados aquisitivos, ou a instituição contratual, quando, através de um contrato ou de um pacto, eu instituo um herdeiro ou um legatário, eu disponho sobre a minha própria herança, através de contrato. Então, essa é uma modalidade de pacto sucessório chamada de pacto aquisitivo ou designativo. Eu posso ter também o pacto renunciativo, o pacto de não sucedendo, quando um dos pactuantes renuncia à sucessão do outro. E eu posso ter também o pacto dispositivo, através do qual eu instituo, ou um dos contratantes institui um herdeiro, ou dispõe, melhor dizendo, sobre a herança de um terceiro. Então, por exemplo, a cessão de direitos hereditários enquanto não aberta à sucessão seria um exemplo dessas 3 modalidades de pacto. Tradicionalmente, esses são os fundamentos sempre lembrados ou utilizados para a justificação
justificativa da proibição dos pactos sucessórios. Então, proíbe-se a sucessão pactícia porque se diz que ela despertaria sentimentos imorais. Alienar bens dos quais ainda não somos herdeiros induziria, inclusive, a chamada capitatio mortis, onde haveria uma tendência daquele disponente, daquele beneficiado pelo contrato, de torcer pela morte rápida do autor da herança. Fora isso, seria um fundamento de ordem moral, haveriam ainda dois fundamentos. Um, que seria conservar ao decujus, ao autor da herança, até o último momento de vida, a liberdade de disposição por morte. Porque a principal diferença do pacto sucessório para o testamento, por exemplo, é que os atos de última vontade têm como característica intrínseca a sua revogabilidade a qualquer tempo. O testamento pode ser revogado a qualquer tempo, enquanto um pacto sucessório não poderia ser revogado, pelo menos unilateralmente. Então, esse seria um fundamento, conservar ao autor da herança essa possibilidade e dispor da sua herança até o outro dia. E, finalmente, proíbe-se que haja a aceitação prévia ou a renúncia prévia de uma herança para que o herdeiro possa tomar essa decisão quando ele estiver suficientemente esclarecido do que representa aquilo que ele está aceitando ou repudiando. E por isso a aceitação ou a renúncia só poderia ocorrer após a abertura da sucessão. Vamos refletir se esses fundamentos ainda permanecem. Eu faço aqui rapidamente um esboço histórico mostrando como evoluiu no direito romano para os dias atuais essa situação. Então, no direito romano, a gente tinha uma proibição quase absoluta dos pactos sucessórios. O direito romano era muito refratário aos pactos. Posteriormente, após as invasões germânicas, houve uma flexibilização maior, aceitavam-se algumas modalidades de pacto, especialmente o pacto renunciativo. Depois nós tivemos um retrocesso com o direito comum europeu, o renascimento do direito romano, e volta-se a proibir os pactos sucessórios. Nas codificações portuguesas que vigoraram no Brasil, havia uma proibição limitada, mas havia a possibilidade de pactos sucessórios serem celebrados em convenções matrimoniais, ou seja, nos pactos antinupciais, desde que esses pactos fossem celebrados sob juramento. E para que houvesse pacto jurado no direito português antigo, era preciso uma autorização do tribunal. O tribunal do desembargo do paço precisava conceder uma licença para que o pacto fosse jurado. Mas era permitido o pacto em convenção antinupcial desde que jurado. Posteriormente, com as codificações oitocentistas, especialmente Código Civil francês, o Code de 1804, foi rigorosamente proibida a sucessão pactícia. Isso se repetiu no Código Civil português, no Código Civil brasileiro e em diversos outros códigos. Então, no Brasil, desaparece também a possibilidade, até mesmo daquela exceção de se admitir um pacto sob juramento na convenção antinupcial. E por que desaparece? Por uma questão quase prosaica, por uma questão de competência. É que o Tribunal do Desembargo do Paço, que concedia a licença para o juramento do pacto, foi extinto. E não havia outro órgão jurisdicional que concedesse essa licença. Portanto, desde 1828, não era mais possível a realização, a celebração dos pactos jurados e, consequentemente, não era mais possível o pacto sucessório em convenção antinupcial. E aí a gente vê toda uma evolução
do direito civil brasileiro, a partir da codificação das leis civis do Teixeira de Freitas, vocês veem aí, trazendo exatamente essa proibição dos pactos sucessórios. O que se repete no Código Civil de 1916, com o artigo 1089, que se repetiu com a mesma redação do artigo 426 do Código atual. E o que eu quero refletir com vocês agora é efetivamente quais são os limites desse artigo 426. O que é que efetivamente ele nos proíbe? E vejam a redação. Não pode ser objeto de contrato, herança de pessoa viva. De logo, eu lhes apresento algumas exceções que são reconhecidas quase unanimemente a essa proibição. E vou começar citando uma, a chamada doação mortis causa. A doutrina é majoritária, inclusive o professor Zé Fernando Simão, que está aqui na frente, que defende que é possível a doação mortis causa. Ou seja, eu posso celebrar um contrato de doação que só produzirá efeitos, que só terá eficácia após a minha morte. Qual é efetivamente a diferença da doação mortis causa para o pacto sucessório designativo ou aquisitivo, onde se institui por contrato um herdeiro ou um legatário? A meu ver, efetivamente nenhum. E outro ponto que se pode discutir: a possibilidade dessa doação mortis causa ser estabelecida em pacto antinupcial, em convenção matrimonial, onde está posta a proibição a que se estabeleça a cláusula de doação na convenção antinupcial, no pacto antinupcial. O Código Civil de 16 trazia inclusive uma disposição expressa permitindo esse tipo de doação na convenção, que é o artigo 314. Vejam aí na tela, a redação do artigo 314 era expressa, permitindo essa doação. Esse artigo não foi reproduzido no Código Civil de 16, de 2002, mas isso não significa que a não reprodução do dispositivo tenha implicado na proibição, nessa limitação à autonomia privada, para que não se possa estabelecer doação causa-morte em pacto antinupcial. Então eu penso que não há restrição alguma ao estabelecimento desse tipo de doação. Outra discussão que a gente pode trazer como exceção à vedação do artigo 426 são as partilhas em vida, especialmente a partilha doação, né? Há quem diga que não é pacto sucessório apenas para negar que é uma exceção à proibição do artigo 426. Mas essa posição de que não é pacto sucessório, vocês veem aí, eu trago a citação de Orlando Gomes, não é pacífica na doutrina. Há quem entenda que a partilha em vida é pacto sucessório. E finalmente, uma última exceção que eu trago, muito usada no direito societário, né? Trago aqui a lembrança, aliás, o slide está errado, porque eu quis falar em partilha em vida em Portugal, mas eu já vou pular isso, para falar de sucessão de cópias sociais. E o Zé Simão tem um artigo que eu li com muita atenção sobre esse tema, em que ele defende exatamente a possibilidade de uso desse instrumento parasocial, desse instrumento que é exatamente regular, através do contrato social, a possibilidade do herdeiro, do sócio cotista, ingressar na sociedade. Mas não só a possibilidade de ingresso, porque admitir ou não o sócio na sociedade decorre também da concretização do princípio da affectio societatis. Mas nós vamos mais longe. O que o contrato social pode regular nessas situações é a forma de ingresso, é a forma de pagamento dos haveres quando o ingresso não é admitido.
Então o contrato social vai especificar que aquelas cotas que pertenciam ao falecido vão ser convertidas em pecúnia e vão ser pagas em determinado prazo, sob determinadas condições. Será que esse tipo de estipulação contratual não tem natureza de pacto sucessório? Eu penso que tem toda a natureza, mas que é plenamente admissível e ninguém reclama, ninguém invoca o 426 como causa de nulidade para esse tipo de convenção. Então hoje nós já temos exceções a essa vedação que não é absoluta. Eu prossigo fazendo uma rápida menção à experiência estrangeira, onde nós temos claramente dois grupos de países: aqueles que repelem de modo absoluto a sucessão pactícia ou admitem algumas exceções de tolerância, como é o caso da Holanda, da Áustria e do Brasil, por conta desses exemplos que eu citei. E a gente tem um segundo grupo que aceitam e regulam a sucessão pactícia, como por exemplo a Alemanha, a Suíça, a Inglaterra e outros países. Eu trago aqui um quadro com um resumo dessas posições, que eu não vou comentar uma por falta de tempo, porque eu só tenho 7 minutos e eu ainda não apresentei a vocês a minha interpretação do artigo 426, então eu vou passar rapidamente por isso aí, mostrando os países em que o pacto é permitido, os países em que o pacto é proibido. Eu faço uma nota para a França, que foi o primeiro Código Civil a trazer de forma absoluta a proibição dos pactos sucessórios e que desde 2007 passou a admiti-los. Faço também o destaque, se eu conseguir passar o slide, para a Argentina, que, apesar de proibir o pacto sucessório, admite o pacto especificamente para a sucessão das cotas sociais. O dono das cotas, o sócio, pode, a bem da preservação da empresa, por contrato, instituir um outro herdeiro, dispor de forma diversa sobre a sucessão das suas cotas. Então, é uma exceção muito interessante trazida pelo direito argentino. Em Portugal, que seguiu caminho diferente do Brasil, sempre foi permitida a sucessão contratual, a instituição de herdeiro ou legatário por contrato. Não obstante, fosse proibida em Portugal, até recentemente, a renúncia à herança, ou seja, os pactos renunciativos eram proibidos. Entretanto, a partir deste ano, com a Lei 48 de 2018, uma verdadeira revolução se operou em Portugal, com a permissão expressa agora dos pactos renunciativos. Então aqui vocês veem que passa a ser expressamente previsto no Código Civil Português, no artigo 1700, a instituição de herdeiro ou legatário e também a renúncia no pacto antinupcial, na convenção matrimonial. Aqui há talvez uma pequena contradição no Código Civil Português, quando fala na letra C, que vocês veem aí no 1700, em renúncia recíproca à condição de herdeiro legitimário do outro cônjuge, ou seja, herdeiro necessário. Pela redação do dispositivo, dá a entender que a renúncia se limitaria à condição de herdeiro necessário e não seria a renúncia à própria herança. Entretanto, quando se vai para o artigo seguinte, a gente vê, não é o artigo seguinte, mas quando vai para o 2168, lá na sucessão, quando trata das doações inoficiosas,
ele se refere à renúncia à herança nos termos da letra C do número 1, viu, Luiz Paulo? Quer dizer, ele fala lá no 1700 em renúncia à posição de herdeiro legitimado, e aqui ele fala em renúncia à herança. Mas não é esse o ponto que eu quero trazer. Essa é só a notícia da experiência estrangeira. Eu quero, já partindo para a finalização, falar sobre o direito brasileiro. Quais são os limites do artigo 426 do Código Civil, até onde essa proibição vai. Ela atinge todas as modalidades de pacto sucessório. Vejam, lembrem a redação: só não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Essa proibição atinge todas as formas de pacto sucessório, inclusive o pacto renunciativo. Ou será que atingiria apenas o pacto através do qual se dispõe sobre a herança de terceiro, como é o caso, e você vê aí o artigo 1793 do Código Civil, que fala da cessão de direitos hereditários, e que é muito claro quando diz que somente os direitos à sucessão aberta podem ser cedidos, né? Podem ser objetos de contrato. E aí a gente pode fazer uma outra indagação: qual é o conceito de herança e qual é o conceito de sucessão? Porque o artigo 426 fala em herança, não pode ser objeto de contrato a herança. Herança é a mesma coisa que direito sucessório? Clóvis de Vilar dizia que não, e ele fazia a distinção exatamente entre sucessão e herança. Sucessão como sendo o direito por força do qual a herança é transmitida, é devolvida a alguém, enquanto a herança em si é o acervo de bens transmitidos por ocasião da morte. Então, o que não pode ser objeto de contrato é a herança, ou seja, o acervo de bens, mas o direito sucessório em si não estaria abrangido na proibição. E como reforço para essa posição que eu estou lançando agora para a reflexão de todos, eu trago exatamente aqui a redação da consolidação das leis civis do Teixeira de Freitas. Preocupado em abranger na proibição tanto a herança como o direito sucessório, o Teixeira de Freitas deixou claro na consolidação as duas situações. Então ele traz no artigo 352 que as heranças de pessoas vivas não podem ser objeto de contrato, e no artigo seguinte ele diz que são nulos todos os pactos sucessórios para suceder e não suceder. Por que a consolidação traz os dois artigos? Um falando de renúncia à herança e outro falando dos pactos de suceder e não suceder? Porque são diferentes. Uma coisa é renunciar à herança, outra coisa é renunciar à sua posição naquela sucessão. E eu finalizo, porque só tem 13 segundos para falar exatamente da renúncia. A renúncia é ato unilateral de vontade, não é contrato, não há vedação. E eu pergunto aqui, onde estão as vedações legais para a renúncia no pacto antinupcial? O artigo 426 proíbe o contrato, não a renúncia. Eu tenho o artigo 1808 do Código Civil, que veda a renúncia da herança antes da abertura da sucessão. Será que veda? Olha a redação do 1808. Ele diz que não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo. Eu não posso renunciar à herança a termo, só para a partir de tal prazo. Eu não posso, mas aqui não há proibição a que a herança futura seja renunciada. Não há também vedação à renúncia de direitos futuros, salvo quando a lei expressamente assim o determina. O Código Civil diz, por exemplo, que eu não posso renunciar antecipadamente ao direito de revogar a doação por ingratidão. O Código é expresso. Em muitas situações o Código diz que eu não posso renunciar antecipadamente ao direito. Mas não há
na essência, proibição à renúncia antecipada de nenhum direito. Eu posso renunciar um direito futuro, como eu posso renunciar até mesmo uma expectativa de direito. E eu finalizo com a tese do professor Rolf Madaleno, na última revista do IBDFAN. O que se defende aqui, no mínimo, é que se possa renunciar a uma posição sucessória. Eu posso, no pacto antinupcial, é o que defende o professor Rolf, e agora defendo eu com muita ênfase. Nós temos pelo menos 2, agora eu me sinto muito bem acompanhado nessa posição. O cônjuge pode renunciar ao direito de concorrer com os descendentes. Ele não estará renunciando ao direito dele como herdeiro de terceira classe de receber a herança se não houver descendente ou ascendente. Mas a renúncia ao direito sucessório de concorrer com os descendentes, penso que não há vedação alguma no Código Civil, muito menos no artigo 426. Essa é a posição. Eu finalizo efetivamente trazendo a reflexão de vocês. Se o nosso sonho com o Código Civil de 2002, se nossa utopia do legislador de trazer uma superproteção ao cônjuge, de ter um cônjuge super protegido, não se transformou numa distopia, de ter um cenário em que todas as pessoas, ou grande parte das pessoas, estão inclusive evitando um relacionamento afetivo mais comprometido, com medo da sucessão, da concorrência sucessória do seu parceiro com os seus descendentes. A utopia de um cônjuge protegido se transformou numa distopia de relacionamentos com medo do compromisso. Vamos refletir sobre isso, meus queridos. Muito obrigado.